E se eu te dissesse que o maior mistério do universo não está a milhões de anos-luz, mas ali, na estrela vizinha? Pois é, o telescópio James Webb acaba de fazer uma descoberta que está tirando o sono de astrônomos no mundo inteiro. Uma luz, constante e ritmada, surgiu na parte escura de um exoplaneta que, teoricamente, deveria estar apagado como um deserto no meio da noite. Nada ali fazia sentido. E ainda assim, tá lá, firme e brilhando. A ciência sempre apostou no silêncio do espaço. Luz artificial no escuro cósmico. Esquece. Isso era coisa de ficção científica. Até agora. Próxima Centauri B, nosso vizinho galáctico mais promissor, pode estar escondendo algo muito maior do que esperávamos. Um possível sinal de vida inteligente, ou pior, algo que ainda nem conseguimos classificar. Essa história não é teoria de internet. É dado bruto vindo do instrumento mais avançado já lançado ao espaço. E o mais assustador é que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar. O que seria essa luz? Um fenômeno natural desconhecido? Um erro técnico? Ou, quem sabe, uma tecnocivilização acendendo as luzes à noite, como a gente faz aqui na Terra? Se você acha que já viu tudo sobre alienígenas e espaço, se prepara, o que está vindo a seguir pode mudar completamente sua visão sobre o universo. Lá fora, no infinito do espaço, o silêncio é mais do que ausência de som, é um vazio de sinais, de pistas, de qualquer coisa que se pareça com civilização. O cosmos é escuro por natureza, e não à toa, a luz, nesse cenário, é exceção, não regra. O telescópio James Webb, com sua sensibilidade absurda, vasculha esse breu em busca de algo incomum. Mas o que ele mais encontra é o esperado, um mar de escuridão pontuado por luzes antigas. Até aí, tudo certo. Durante décadas, os astrônomos se acostumaram com essa paisagem. Ninguém esperava detectar, por exemplo, luz artificial no espaço. Esse tipo de coisa simplesmente não fazia parte do manual. Quando se falava em encontrar vida, pensava-se em micro-organismos, sinais bioquímicos, talvez uma atmosfera diferente. Tecnicamente, luz constante e ritmada seria vida demais, ousada até. O silêncio era confortável, previsível, quase protocolar. Só que o problema com o silêncio é que ele acostuma. Quando a ciência se depara com algo que quebra esse padrão, o estranhamento é automático. Foi exatamente isso que começou a incomodar os observadores do Webb, uma luz onde não devia haver nada. Não era um flash, não era uma supernova, era regular, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada na calada do universo. A ideia de uma tecnocivilização deixou de ser remota. E é aí que tudo começa a mudar. Porque se o espaço profundo não é tão silencioso quanto a gente pensava, o que mais pode estar escondido ali, quietinho, só esperando ser notado? Esse pequeno detalhe pode virar o maior mistério cósmico do nosso tempo. Uma descoberta não explicada, surgindo onde só havia previsibilidade. E claro, quando um enigma assim aparece, o próximo passo é investigar de onde ele veio. Próxima Centauri B sempre foi um dos queridinhos da comunidade astronômica. A razão é simples, ele está ali, bem na vizinhança, apenas 4,2 anos-luz da Terra, e orbita uma estrela anã vermelha que, apesar de instável, oferece condições curiosas. O telescópio James Webb foi direcionado para lá porque, com sua capacidade absurda de detectar padrões sutis, ele podia dar um veredito. Esse exoplaneta tem ou não tem chance de abrigar vida? O que chama atenção em Próxima B é o equilíbrio delicado entre esperança e limitação. Ele está numa zona considerada habitável, onde teoricamente a água poderia existir no estado líquido. Isso por si só já o coloca numa lista de VIPs do universo observável. O Webb, com seus sensores térmicos e espectroscópicos, consegue captar até variações ínfimas de temperatura ou composição atmosférica. E foi com essa missão que apontaram sua lente para lá. Mas, diferente de buscas anteriores, dessa vez o objetivo era mais ousado, tentar observar a atividade noturna. Sim, isso mesmo, procurar por padrões de luz vindos do lado escuro do planeta. Algo que, até então, era considerado fantasioso demais para ser levado a sério. Só que com a tecnologia do James Webb, esse tipo de coisa passou a ser viável. Era ciência batendo na porta do impossível, com a confiança de quem sabe o que está fazendo. E aí começa o drama. Porque quando a gente mira alto demais, corre o risco de encontrar o que não sabe explicar. Próxima Centauri B parecia só mais um alvo promissor, até não parecer mais. A decisão de observar justamente a zona noturna foi o que transformou uma análise técnica em uma história quase ficcional. E o que o Webb viu por lá não bate com nenhuma explicação comum.
Durante a varredura na região escura de Próxima Centauri B, algo saltou aos olhos dos cientistas, uma fonte luminosa fixa, emitindo luz com padrão rítmico. Não era uma explosão, nem um fenômeno transitório. Era como um poste ligado no breu, estável e previsível. Isso, por si só, já acendeu o alerta. Afinal, a natureza costuma ser caótica, não pontual, nem tão organizada assim. A luz vinha da parte do planeta onde não deveria haver nada. De noite, a expectativa é total escuridão, ou no máximo uma aurora exótica. Mas não. Aquilo era algo repetitivo, como se estivesse programado. Para complicar, a intensidade da emissão batia com um espectro térmico que não fazia sentido nenhum. Havia calor suficiente para sugerir uma fonte energética não natural. Um padrão que lembrava, e muito, estruturas com geração de energia artificial. O Webb, com toda sua precisão, conseguiu identificar que a luz piscava em intervalos regulares. Isso descartava imediatamente qualquer hipótese de reflexo aleatório ou evento atmosférico isolado. Era um sinal, e isso deixou todo mundo inquieto. Cientistas estavam diante de uma detecção anomala, algo sem precedente real em missões anteriores. Luz constante, localizada, com ritmo definido. Soa familiar, né? É aquele tipo de coisa que, se você vê num filme de ficção científica, acha normal. Mas quando surge no banco de dados de um dos instrumentos mais avançados já criados, o peso é outro. Isso não era apenas uma curiosidade, era potencialmente uma das maiores descobertas da história. E o pior, ou melhor, ninguém sabia explicar o que, ou quem, podia estar por trás daquilo. Primeira reação dos cientistas: procurar explicações dentro da caixinha. A ideia mais básica foi a de auroras exoplanetárias, como as que vemos na Terra e em Júpiter, causadas por interações do campo magnético com partículas solares. Simulações foram rodadas, cálculos refeitos, mas algo não batia. As auroras são difusas, irregulares e variáveis, bem diferente do padrão ritmado e fixo detectado em Próxima Centauri B. A segunda tentativa foi culpar a natureza mais violenta, relâmpagos ou erupções vulcânicas. Em mundos com atividade intensa, esses eventos podem gerar clarões. Mas, de novo, havia um problema de consistência. Relâmpagos não seguem um ritmo exato. Vulcões até emitem luz e calor, mas nada com a estabilidade observada pelo James Webb. Além disso, a localização da fonte não coincidia com regiões de provável atividade geológica. A frustração crescia à medida que cada hipótese natural desmoronava sob os dados. As anomalias não se comportavam como nada que a física esperava. E isso é um prato cheio para teorias alternativas. Mas antes de pular para o lado mais ousado, os cientistas insistiram em refinar modelos, buscar novas comparações. Era uma corrida contra o absurdo, tentando provar que aquilo ainda era normal, só mal interpretado. Só que o universo, às vezes, não colabora com as explicações seguras. As inconsistências ficaram grandes demais para ignorar. A detecção anômala resistia a todas as tentativas de encaixe nas leis conhecidas. E, quando a ciência não consegue mais dar conta com as ferramentas tradicionais, é sinal de que algo extraordinário pode estar acontecendo. Hora de explorar um outro tipo de possibilidade. Quando o natural não dá conta, o pensamento inevitavelmente escorrega pro extraordinário. E foi aí que surgiu a pergunta incômoda: e se essa luz constante for um sinal de tecnologia avançada? Cientistas, mesmo os mais céticos, começaram a considerar que aquilo podia ser um marcador de presença, algo como um olá cósmico sutil. A ideia de tecnocivilização entrou na mesa, com toda a cautela que o tema exige, mas sem ser descartada de cara. Para tentar dar forma à hipótese, alguns pesquisadores compararam a frequência luminosa detectada com padrões que conhecemos aqui na Terra, especialmente em grandes cidades vistas do espaço. A similaridade era desconcertante. Ritmos parecidos, níveis de emissão compatíveis com atividade artificial. Não era uma prova, claro, mas uma associação perigosa. O que foi detectado se parecia mais com algo feito por alguém do que com algo surgido por acaso. Essa linha de raciocínio, por mais polêmica que pareça, não é nova. Existem estudos anteriores sobre a possibilidade de detectar luz artificial no espaço, inclusive sugerindo isso como método de busca por civilizações avançadas. Até então, parecia algo teórico demais, quase filosófico. Mas agora, com dados reais na mesa, esses trabalhos ganharam relevância. O que era especulação virou referência. E mesmo com toda a cautela, o fato é que essa hipótese, por mais ousada, se encaixava melhor nos dados do que qualquer outra explicação. Era como se o universo estivesse dando uma piscadinha, não exatamente uma mensagem, mas um comportamento que sugere intenção.
Algo que não deveria estar ali, e, ainda assim, estava. E isso só aumentava a ansiedade para entender melhor o que, ou quem, estava do outro lado daquela luz. Por mais potente que seja, o telescópio James Webb ainda é um observador remoto, e isso traz limitações duras. A distância até Próxima Centauri b é imensa, e mesmo com a precisão absurda dos sensores, os dados chegam com ruído, incertezas e margem para confusão. O Webb consegue ver detalhes incríveis, mas não é como se a gente tivesse uma câmera pousada ali, tirando foto em alta definição. Uma das hipóteses levantadas foi a possibilidade de erro instrumental. Pode ter sido uma falha nos sensores, alguma distorção causada por ruídos térmicos, reflexos internos ou até contaminação dos dados por interferências cósmicas. Não seria a primeira vez que um equipamento de ponta gera alarde por causa de um defeito quase imperceptível. E por isso, a equipe precisou revisar tudo com lupa, várias vezes. Outra possibilidade considerada foi a de uma ilusão espectral, fenômenos ópticos que, de longe, imitam algo que não são. Às vezes, gases atmosféricos e efeitos de refração criam assinaturas falsas que enganam até os softwares mais modernos. Nesse caso, seria como ver um farol aceso, quando na verdade é só a luz da Lua refletida em névoa. A diferença é que aqui a névoa é interplanetária, e muito mais traiçoeira. Esses limites técnicos são um lembrete de que, por mais empolgante que seja a descoberta, ela ainda está envolta num manto de incertezas. Antes de qualquer anúncio bombástico, é preciso garantir que o próprio instrumento não está pregando uma peça. E por isso, o clima entre os pesquisadores passou de empolgação para cautela estratégica. O próximo passo dependeria de confirmação, e de mais olhos observando o mesmo ponto. Assim que os primeiros dados foram divulgados, o burburinho começou. A equipe responsável enviou os relatórios para revisão por pares, aquela etapa onde outros cientistas do mundo inteiro analisam, testam e tentam refutar os resultados. É o padrão ouro da ciência, e nesse caso, mais do que necessário. Ao mesmo tempo, novos turnos de observação com o James Webb e outros telescópios foram agendados. Ninguém queria ficar de fora dessa. Dentro da comunidade científica, o clima era uma mistura de euforia e desconfiança. Alguns pesquisadores mais conservadores achavam tudo exagerado, talvez até prematuro. Deve ser um erro, diziam. Já outros, mesmo sem cravar nada, estavam animados com a chance de estar diante de um fenômeno sem precedente. Era aquele típico caso em que a ciência se vê num cruzamento entre ceticismo saudável e esperança de fazer história. Os fóruns e congressos fervilharam. Grupos independentes começaram a simular os dados, refazer cálculos, montar modelos próprios. Teve quem sugerisse o uso de radiotelescópios para captar sinais adicionais. Outros sugeriram esperar por futuras missões espaciais com capacidade de observação direta. Era como se, de repente, Próxima Centauri b tivesse virado o epicentro de uma tempestade científica, e todo mundo queria tirar uma casquinha. Mas mesmo entre os entusiastas, havia um consenso: é cedo demais para qualquer conclusão definitiva. Por enquanto, tudo ainda está no campo da detecção anomala, algo fora do esperado, mas ainda não confirmado. A ciência não se move por intuição, e sim por evidência sólida. Só que mesmo sem certeza, o simples fato de haver algo inexplicável ali já era o suficiente para deixar todo mundo com os olhos grudados no céu. Apesar de todo o burburinho, até agora não saiu nenhuma confirmação oficial. As agências envolvidas, incluindo a NASA, a ESA e centros de pesquisa independentes, seguem analisando os dados com o máximo de cuidado. Não dá para sair por aí anunciando vida alienígena com base em um padrão de luz, por mais tentador que isso seja. O que existe no momento é uma detecção estranha, persistente, mas ainda cercada por muitas dúvidas. O telescópio James Webb segue monitorando o local, assim como outros instrumentos que foram acionados para tentar validar os sinais. Mas a distância, os limites técnicos e o rigor científico tornam tudo mais lento. A comunidade científica está empenhada, mas sabe que uma interpretação precipitada pode causar danos gigantes à credibilidade da missão. Por isso, toda análise está sendo feita com extremo zelo. Enquanto isso, instituições ao redor do mundo compartilham informações, cruzam modelos e tentam replicar os dados em diferentes condições. A ideia é simples: ou a gente comprova que o sinal tem origem técnica confiável, ou descarta tudo como uma coincidência muito bem camuflada. Por enquanto, nenhuma das duas possibilidades venceu. E essa incerteza é justamente o que deixa tudo mais fascinante. Então o cenário é esse: uma descoberta não explicada, que resiste ao tempo e às análises, continua pulsando no escuro de Próxima Centauri b. Não foi confirmada, mas também não foi descartada. E isso mantém viva uma tensão silenciosa, como se o universo estivesse dizendo:
a resposta tá quase aí, mas vocês ainda não estão prontos. No final das contas, o que resta é um enigma. Um ponto de luz persistente, vindo da escuridão de um exoplaneta distante, sem explicação satisfatória até agora. A ambiguidade virou o protagonista dessa história. E talvez seja exatamente isso que torne tudo tão poderoso: a dúvida. Porque quando a ciência encara algo que não consegue decifrar, ela não recua, ela avança, mesmo sem saber o que vai encontrar. Esse tipo de mistério tem um valor quase filosófico. Ele faz a humanidade olhar para o céu com outros olhos, questionar a própria solidão cósmica, repensar o que é possível. A gente passa tanto tempo esperando respostas claras, que esquece que às vezes o mistério é o próprio motor da descoberta. Não saber tudo também é uma forma de aprender. E esse é um daqueles casos que fazem todo mundo parar para pensar. Estamos diante de algo que pode ser revolucionário, ou apenas um erro de leitura muito bem disfarçado. Mas até que se prove o contrário, esse ponto de luz segue firme, piscando na imaginação de cientistas e curiosos. E com ele, pulsa uma ideia poderosa. Talvez não estejamos sozinhos, e talvez a resposta venha de onde a gente menos espera. A partir daqui, qualquer nova observação pode mudar tudo. E o mais fascinante é isso: o mistério permanece. Nada foi resolvido. Nenhuma verdade definitiva foi cravada. Mas a pergunta ficou. E às vezes, uma boa pergunta é mais transformadora do que qualquer resposta. O universo segue calado, mas agora, parece que alguém pode estar sussurrando do outro lado. No meio de tanta tecnologia, cálculo e precisão, o que mais balança a comunidade científica hoje é uma coisa só: a dúvida. Uma simples luz, no lugar errado, na hora errada, está reescrevendo as perguntas que fazemos sobre o universo. Será que estamos mesmo sozinhos? Ou será que a resposta sempre esteve mais perto do que imaginamos, e a gente só não estava olhando do jeito certo? Enquanto os dados seguem em análise, o que resta pra gente aqui é esse arrepio de não saber. Mas também é esse o charme da ciência, né? O mistério instiga, empurra, desafia. E se tem uma coisa que esse caso já ensinou, é que o desconhecido nunca é perda de tempo. É o começo de algo maior. Algo que ainda não entendemos, mas que já começou. Agora é contigo. O que você acha que está acontecendo em Próxima Centauri B? Luz de vulcão ou sinal de vida inteligente? Comenta aqui embaixo. Tua opinião pode abrir novas teorias. E claro, se curtiu esse mergulho no desconhecido, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa conspiração espacial. Porque, no fim das contas, o universo pode até ser silencioso, mas às vezes, ele pisca para quem está prestando atenção.